Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar convosco nesta noite, porque juntos já sentimos a presença do Senhor, o nosso Deus. Quero convidá-los rapidamente para abrir a sua Bíblia, num texto que está no livro do Gênesis, capítulo de número 26. O pastor não sabia, mas eu falei com o Senhor, nosso Deus. O Senhor me deu uma mensagem, e eu prometo que vou comunicá-la em 20 minutos. E o Senhor falou muito forte no meu coração. E eu disse ao Senhor que se eu tivesse oportunidade em algum dia na Central, ainda nesse mês de janeiro, eu iria comunicar a palavra do Senhor aqui no Templo Central. E o pastor não sabia disso. Então eu vou fazer isto nesta noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, como Deus falou profundamente comigo nesse texto, porque é uma palavra profética que Deus me deu para esse ano de 2012, e eu tenho certeza absoluta que assim será para a sua vida. Gênesis capítulo de número 26. Não vou ler o texto todo, mas apenas a partir do versículo de número 26, mas eu preciso que você deixe a sua Bíblia aberta, por favor, ao final desta leitura. Então o rei Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzate, o seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e lhe disse Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. E eles lhe disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e entre ti, e façamos concerto contigo, e não nos farás mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixemos ir em paz, agora tu és abençoado pelo Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. Então levantaram-se pela madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu que naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, como eu disse de forma muito rápida, eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta nesse texto do livro do Gênesis, capítulo 26, especialmente a partir do versículo de número 12. Você conhece essa história, quando Isaque, ele chega nas terras, ele chega refazendo os caminhos do seu pai Abraão, e ele descobre que os poços que o seu pai cavou anteriormente haviam sido entulhados, haviam sido entupidos pelos filisteus. E você também sabe que naquele lugar, na Palestina, água é como achar petróleo. Se você tiver um poço de água dentro da sua casa, no quintal da sua casa, você é um homem muito próspero. Se você achar poços de água no quintal da sua casa, você é um homem muito próspero. E Isaque tinha rebanhos muito grandes. Isaque era um homem muito rico. Ele era um nômade. Ele precisava andar com o seu rebanho de um lado para o outro, e fontes de águas confiáveis era necessário para que ele pudesse andar com aqueles rebanhos de um lado para o outro. Mas o que acontece? Isaque chega, vê os poços do seu pai entulhados, ele pega os seus servos, desentope os poços do seu pai, tira o entulho dos poços do seu pai e dá água para o seu gado, dá água para os seus animais e para os seus servos. Então os filisteus olham para aquilo e dizem: por que você fez isso? Por que você desentulhou os poços? Por que você limpou isso? Este poço é meu, eu quero que você vá embora desta terra. E expulsam Isaque daquela terra.
E essa história se repete, se repete, se repete e se repete pelo menos umas 3 ou 4 vezes nesse mesmo capítulo de Gênesis de número 26. O fato é que seja o que foi que aconteceu, filisteus invejosos da grande riqueza da família de Abraão, eles entupiram aqueles poços. Então eu quero rapidamente lhe dizer 3 coisas que o Senhor me mostrou nesse texto. De forma muito forte, o Senhor falou comigo, e eu quero lhe dizer nesta noite como profeta de Deus. Se você tiver uma caneta e um papel, anote isso que eu vou lhe dizer nesta noite. Primeira coisa, homens, e quando eu digo homens, eu digo mulheres também, eu estou me referindo a seres humanos. Homens, instigados pela inveja, não medem esforços para impedir e prejudicar o desenvolvimento alheio. Homens, instigados pela inveja, eles não medem esforços para prejudicar o desenvolvimento alheio. E a história dos poços entulhados de Isaac é um comentário vivo sobre a maldade do ser humano, movido pela inveja e incapacidade de prosperar pelas suas próprias mãos. Meu pai sempre me ensinou que a inveja é a arma dos incompetentes. Meu pai sempre me disse isso. E homens movidos por esse sentimento, eles não medem esforços de prejudicar o desenvolvimento do outro. E escute bem, os inimigos de Abraão, eles estavam dispostos até mesmo a arriscarem o seu futuro na terra, a fim de prejudicar Abraão e os seus descendentes. Eles estavam dispostos a prejudicar a si mesmo. Eles disseram: o poço é dele, ele abriu, tem água, eu vou entupir esses poços, eu vou entulhar esses poços, nem ele bebe, nem o gado dele, nem eu bebo, ninguém bebe. Se não for eu, ninguém bebe e ninguém faz. Homens movidos por um sentimento carnal, incompetentes, que não tem, o poço já estava entupido. Eles não tiveram a capacidade de desentupir, mas depois que estava desentulhado, apareceu o dono. Mas vamos andar, não tenho tempo de desenvolver, mas escute. Segunda coisa que eu vejo nesse texto: Isaac foi embora. Isaac não disputou o poço. Isaac não disse: é meu, eu desentupi. Isaac pegou os seus servos, desarmou a sua barraca, pegou o seu gado, pegou o seu rebanho e foi embora. Segunda coisa, anote isso: a maldade dos outros não pode nos impedir de seguir o nosso caminho. A maldade dos outros não pode nos impedir de seguir o nosso caminho, de desenvolver a nossa história, de buscarmos reabrir os poços que foram entulhados. Eu não quero saber quem entulhou, eu quero saber que está entupido e eu vou desentupir. Qualquer que tenha sido o motivo, aqueles poços preciosos estavam entulhados. Qualquer que havia sido o motivo, a água parou de correr naquela terra. Qualquer que havia sido o motivo, Isaac passou a limpá-los para que eles voltassem a serem úteis.
qualquer que seja o motivo que tenha parado, mais uma vez a água voltou a correr naquela região. Isaac deu novamente nomes àqueles poços, porque poço entupido, poço entulhado não serve para nada, mas quando eles são limpos, quando o entulho é tirado, jorra água, jorra água, jorra água, e a água é boa, a água é boa.